O Sukuna está com o poder do Mahoraga, e isso todo mundo já sabe. Porém, o que pouca gente reparou é que talvez o Sukuna tenha pegado esse poder justamente para superar o Satoru Gojo. E se você não entendeu, fica no vídeo que eu vou explicar tudinho o que eu quero dizer. Mas antes de mais nada, eu tenho uma dica. Se você tem alguns animes aí que não consegue assistir porque não tem nesses grandes streamings, ou até mesmo filmes, jogos, ou qualquer coisa assim que você queira assistir e não pode, cara, tem um aplicativo de graça que é o YouCine. Tem o link aqui embaixo que vai te passar o passo a passo para você baixar na sua TV, no seu celular ou no seu computador. Então baixa porque é de graça. Aí você testa e depois você me diz se gostou ou não. É só baixar, pô, e depois você me diz se presta ou não, beleza? Dito isso, vamos ao conteúdo. A gente já viu o Mahoraga lutar duas vezes. Na primeira foi contra o próprio Sukuna e na segunda contra a Iorozu. Na realidade, na segunda vez, quando a Iorozu enfrentou o Sukuna, era o Sukuna utilizando o poder do Mahoraga na maior parte do tempo. Mas ainda assim, ele utilizou o poder do Mahoraga, então vamos considerar aqui que era mais ou menos a mesma coisa caso o Mahoraga estivesse lutando contra a Iorozu. O efeito do poder é o mesmo, beleza? Só para ter como base essas duas lutas pra gente analisar o que aconteceu. Na primeira batalha, o Mahoraga se adapta ao corte do Sukuna, mas mesmo assim ele é derrotado por uma técnica de fogo do próprio Sukuna. Ou seja, nessa primeira luta a gente descobre como funciona a habilidade do Mahoraga e também como derrotá-la. Sendo que a habilidade desse monstrão consiste em se adaptar a um ataque sofrido e depois que ele se adapta, ele fica imortal para aquela técnica. No caso aqui do corte do Sukuna, o Sukuna podia picar, partir em 2, 3, em milhares de pedaços, desintegrar só cortando o Mahoraga que ele ia voltar, porque o Mahoraga tinha se adaptado a todas as técnicas de corte do Sukuna. E repara bem no que eu disse aqui, ele tinha se adaptado a todas as técnicas de corte e não somente o desmantelar, que ele sofreu o primeiro ataque. Isso porque o Mahoraga se adapta a todas as derivadas base daquela técnica. Por exemplo, o Mahoraga foi acertado pelo desmantelar, que é um tipo de corte do Sukuna, mas ele conseguiu se adaptar automaticamente também ao clivar, porque todas as técnicas são de corte do Sukuna. Todas essas habilidades têm como a mesma base o corte. O mesmo aconteceu com a Iorozu. O Mahoraga se adaptou ao metal líquido dela. E tanto a armadura de inseto quanto a esfera perfeita tem como base esse metal líquido. E portanto não funcionam mais contra o Mahoraga. Isso faz com que fique muito mais difícil de derrotar o Mahoraga, porque geralmente os personagens não têm poderes com bases tão diferentes assim. Geralmente eles têm uma habilidade inata e a sua habilidade inata tem como base a mesma função e tem algumas derivadas dessa função. No caso do Sukuna, ele tem o poder de corte e várias habilidades derivadas desse poder de corte. Por isso que é tão complicado de derrotar o Mahoraga. E uma vez adaptado, a pessoa para derrotar o Mahoraga vai ter que usar um poder de base completamente diferente para conseguir derrotar esse Shikigami e agora o Sukuna, que está utilizando o poder do Mahoraga nele mesmo. Um bom counter para isso é ter várias habilidades diferentes, como por exemplo o Yuta. O Yuta seria alguém muito bom para enfrentar o Mahoraga, ele é o ponto fraco natural do Mahoraga. Porém, ainda assim não seria nada fácil, porque você teria que ter uma habilidade diferente e que fosse capaz de matar o Mahoraga em um só golpe, antes que ele se adapte novamente a essa habilidade nova. E dificilmente existem tantos poderes assim que são capazes de destruir o Mahoraga com apenas uma porrada. Mas não para por aí não, porque essa adaptabilidade do Mahoraga não funciona somente como defesa, para ele resistir a esse ataque, mas também para ataque. E aí a coisa começa a ficar interessante. Na luta contra o Sukuna, o Mahoraga pôde ver e rebater o desmantelar do Sukuna, algo que até o momento ninguém mais foi capaz de fazer. Já na luta contra Iorozu, o Mahoraga foi capaz de destruir a esfera perfeita de pressão infinita, algo que seria completamente impossível de se fazer, afinal, tudo que ela tocava apagava. Ou seja, o Mahoraga não apenas resiste ao poder que é lançado sobre ele, o Mahoraga pode sobrepujar a técnica que foi utilizada contra ele, e isso é completamente diferente e é a chave para derrotar o Satoru Gojo. Apesar de ter alguns poderes diferentes,
Todos os golpes do Gojo têm como base a sua distorção do espaço. Então, se o Mahoraga conseguir se adaptar, por exemplo, ao vermelho ou a qualquer outra técnica dele, o Mahoraga não só ficará imortal para todas as habilidades do Satoru Gojo, como também poderá atravessar o Mugen. O raio roxo é a junção do vermelho mais o azul. O vermelho, por sua vez, é o azul com inversão. O azul com energia positiva. O azul puxa e o vermelho expele. Ou seja, todas essas habilidades têm como base o azul do Gojo. Então, meus amigos, se o Satoru Gojo não eliminar o Mahoraga com apenas um golpe, que provavelmente seria o raio roxo, que é o único capaz de fazer isso até o momento, o Mahoraga poderia se adaptar e aí nenhuma técnica mais do Satoru Gojo funcionaria contra o Mahoraga, provavelmente, é claro. Isso tudo é suposição, mas está mais ou menos claro de que isso funcionaria. E não só isso também, o Mugen do Satoru Gojo tem como base toda essa distorção do espaço. Ele acaba diminuindo a velocidade de qualquer ataque que chegue até ele. Ele acaba utilizando um paradoxo para o seu poder. E provavelmente, assim como o Mahoraga conseguiu destruir a esfera perfeita, ele também poderia atravessar o Mugen do Satoru Gojo só recebendo, por exemplo, o vermelho ou o azul de cara. E é muito provável que, caso o Satoru Gojo lute contra o Mahoraga, ele sofra esse poder antes do raio roxo, porque até o momento ninguém utilizou assim o poder máximo logo de cara. E se o Satoru Gojo não tiver conhecimento dessa técnica do Mahoraga, provavelmente ele vai fazer a mesma coisa. E se ele cair nessa pegadinha, já era por Satoru Gojo. Ele vai poder ser acertado e nenhum dos seus golpes vai ser efetivo contra o Mahoraga. Talvez a única habilidade com um fundo um pouco diferente do Satoru Gojo seja a sua expansão de domínio, que tem como base a sua segunda habilidade inata de receber informações ali o tempo inteiro, dos seus 6 olhos. Aí é uma base um pouco diferente, mas também não é uma expansão de domínio que é capaz de matar o seu oponente. O Mahoraga ficaria ali paralisado por um tempo e daria tempo para ele se adaptar também à expansão de domínio do Satoru Gojo, porque ele não poderia utilizar nenhuma outra técnica para finalizar o Mahoraga. Seria ainda uma situação muito complicada para o Satoru Gojo. Sendo assim, eu acredito que, rapaz, essa luta vai ser muito difícil e o Satoru Gojo tem grandes chances de perder. Mas e aí, galera? Vocês acham que o Satoru Gojo vai perder essa batalha? E você acha que ele é a chave para finalmente alguém atravessar o Mugen do Satoru Gojo? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Mas eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado desse vídeo e nós nos vemos no próximo conteúdo. Até mais!